Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Desenvolvimento em PHP com Laravel e Vue.js. Eu sou Jefferson e nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como é que a gente vai fazer a estrutura da nossa página do cardápio. Bom, por enquanto ela está vazia, então a gente vai começar colocando duas divs, porque a gente vai separar essa página em duas partes. Uma página que vai ficar o cardápio e outra que vai ficar o nosso carrinho. Então, aqui no nosso código, eu vou estar colocando na página do cardápio o seguinte: abaixo desse template, eu vou colocar uma div. Essa div vai ter a classe py12, que vai servir para ter uma separação entre a nossa div, o nosso container, e essa parte daqui de cima e a parte de baixo, ok? Dentro dessa div, eu vou colocar outra div, que vai ser em si o container, que vai ficar tanto a parte do cardápio quanto a do carrinho. Então eu vou colocar nessa div a classe grid cons set. Isso vai fazer com que essa div tenha uma característica de grade, então ela vai possuir linhas e colunas. Eu vou colocar aqui max width set xl, que é para que o tamanho máximo da largura dessa div seja extra largo, mx alto, que é para que a margem na horizontal seja automática, fazendo com que os elementos dessa div fiquem centralizados, e é isso. Agora, dentro dessa div, eu vou colocar outra div, que vai ser a div referente ao cardápio. E aqui eu vou colocar a classe call span 5, que vai ser o seguinte: a div de cima ela tem uma característica de grid, e essa grid ela vai ter 7 colunas. Então essa div aqui ela vai ocupar 5 dessas 7 colunas, certo? Ela vai ter um background branco, uma cor de fundo branca, um padding lateral, vou colocar 3. Agora eu vou colocar aqui dentro um H1 só para a gente ver como é que está ficando. Eu vou botar aqui e vou testar a nossa aplicação. Vou atualizar aqui e está aqui o título teste com a estrutura aqui. Se eu apertar aqui F12 e vir aqui nessa parte, dá para a gente ver que aqui tem uma divisão de 7 colunas, em que esse elemento aqui está ocupando 5 delas, como vocês podem ver. Fica sobrando essas duas que a gente vai utilizar para estar mostrando o nosso carrinho. Então eu vou botar agora shadow SM, só para ter uma sombra no nosso container. Se eu atualizar, agora ele vai ficar com uma sombra bem pequena, apenas um detalhe. Ok. Agora, aqui dentro, a gente vai colocar mais uma div, que vai ser a div que vai possuir o nosso cardápio. Então, nessa div, eu vou estar colocando as classes padding 6, para que ela tenha um espaçamento do valor 6, né? Tanto na vertical quanto na horizontal. Esse 6 aqui no tailwind ele seria equivalente a 24 pixels. Então, aqui a gente vai ter um container com um espaçamento de 24 pixels, tanto na vertical quanto na horizontal. Eu vou botar aqui um teste, só para a gente acompanhar como é que está ficando. Ok?
Já tem um espaçamento mais legal no nosso container. E agora a gente vai adicionar aqui border B, só para ele ficar com a borda na parte de baixo. E eu vou colocar aqui também border gray 200, para dar uma cor a essa borda. Então aqui, onde tem esse H1, eu vou botar faça seu pedido. E eu vou colocar aqui as classes. Fonte semi-bold, que vai ser o estilo de negrito dessa fonte. Vou botar text 2 extra largo, vai ser o tamanho da fonte. A margem na vertical, vou botar o tamanho 5. Vou botar a cor do texto cinza, aqui 600. E vou colocar o texto centralizado. E se eu atualizar aqui, ficou desse jeito. Ok, já está ficando mais arrumadinho. Então, aqui na parte de baixo, só para separar o título, essa parte de cima do cardápio, eu vou colocar aqui um HR, que é uma linha de separação aqui no nosso título. Vou colocar aqui também uma classe NY5, vai ser para dar um espaçamento na vertical desse separador. Então, ele vai dar um espacinho a mais para a gente poder estar colocando abaixo o nosso cardápio. Agora chega a parte da gente estar finalmente criando o nosso cardápio, pelo menos a sua estrutura. Então, a gente vai colocar aqui logo abaixo uma div. Dentro dessa div eu vou estar colocando aqui um H1, que vai ser o tipo da nossa comida. Vou colocar aqui, por exemplo, pizzas. Vou testar aqui. Ok, já tem aqui o título pizzas. Agora eu vou colocar o estilo nesse título. Tá. Place. Vou botar fonte semi-bold. Como eu já falei, é o estilo de negrito que esse texto vai ter. O tamanho do texto vai ser text extra largo, para deixar o texto grande. E já está ficando um pouco mais chamativo. Eu vou colocar uma margem na vertical de tamanho 5 também. E a cor do texto vai ser cinza 800. Ok? E é assim que ele fica. Agora a gente vai fazer a tabela com o nosso cardápio. Então eu vou colocar table. Aqui vem uma classe que vai ter o tamanho 8 por 12. Esse vai ser o tamanho que a nossa tabela vai ter. E vai ter aqui também a classe mx_all, que é para que a horizontal, o tamanho das margens horizontais seja automático, fazendo com que essa tabela fique centralizada aqui no meio do nosso componente. Então, aqui dentro da tabela eu vou estar colocando um tr, que é uma linha da tabela. Essa linha ela vai ser a linha do cabeçalho, então eu vou colocar aqui th, que é o table header. Aqui eu vou botar o ID do prato. A gente vai ter também o nome. Vamos botar aqui melhor. Prato, esse é o nome do prato. O preço. E os botões de pedir. Vou voltar aqui. E já está assim a nossa tabela. Está centralizada e já está com um espaçamento legal. A gente só precisa colocar agora mais alguns estilos para ficar mais organizado e bonitinho. Então vou botar aqui no
no TR, a class PG Slate 100, vai deixar o cabeçalho com essa cor de fundo, é um cinza meio claro. E aqui, em cada um desses, eu vou estar botando a classe do tamanho. O ID vai ter o tamanho 1x12. Vai ter aqui o MX alto, que é para que as margens na horizontal centralizem esse elemento. Vai ter uma borda de tamanho 4, do tipo sólido, e da cor branca. Então, se eu atualizar aqui, ele já fica um pouquinho diferente. Agora eu tenho que colocar esse mesmo estilo nos outros elementos. Vou copiar aqui essa classe e vou alterar só o tamanho de cada um deles. Aqui vai ser 6x12, já que aqui vai ser o nome do prato, o nome é bem grande. Aqui vai ser 3x12, vai ser só o preço, e aqui vai ser 3x12 também, que vai ser só um botão para fazer o pedido desse prato. Ok, agora já está mais enfeitando. Agora a gente vai fazer a parte dos dados dessa tabela. Eu vou botar aqui outra TR, que vai ser outra linha. Vou colocar aqui os dados fictícios. Eu vou colocar 0. O nome do prato eu vou botar calabresa. Vai ser uma pizza de calabresa. O preço eu vou botar RS 25,50. E o botão pedir eu vou colocar só um A com um mais. E só com esse HF aqui. Então, voltando para cá, eu já tenho essa linha que eu coloquei. Só falta a personalização agora. Então a gente vai fazer o seguinte. Aqui no TR, eu vou colocar class border B, que é para ele ficar com a borda na parte de baixo. Border solid, que é para essa borda ser do tipo sólida, e da cor cinza. E o P2, que é para ele ter um espaçamento interno. Voltando para cá, ele fica com a borda aqui que eu coloquei. Ok. Agora essas linhas vão ter essa característica aqui. Essa personalização. Vou botar aqui a classe. Aqui no ID eu vou colocar o mesmo tamanho que eu botei lá em cima. A largura vai ser 1x12. Vai ser um texto centralizado. Vou botar MX alto. Só para ter certeza, vou botar. Peraí. E aqui eu vou botar text center, que é para fazer a centralização desse texto. Então, atualizando, ele já ficou centralizado. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros dados da tabela. A diferença aqui vai ser só o tamanho dessa coluna. Então aqui eu vou botar 6x12, aqui eu vou botar 3x12 e aqui também 3x12. Vou voltar para cá e está tudo centralizado e com o tamanho correto. Aliás, aqui onde tem pedir, eu vou colocar outro botão lá. Em vez de mais vai ser o menos, que vai ser para remover um prato do nosso carrinho. Vou salvar aqui e está feito. Agora eu preciso estilizar esse A
aqui. Vou colocar class bg slate 200, que é para fazer com que ele fique cinza, e um padding x, um espaçamento interno na lateral do tamanho 2, e vai ficar assim. Ok. Agora eu vou colocar um arredondamento na borda, para não ficar esse quadradão feio. Rounded LG, que é para que o arredondamento seja largo. A margem na horizontal vai ser do tamanho 1, que é para dar um espaçamento só para entre esses dois botões aqui. E quando eu passar o mouse por cima, eu quero que o cursor fique um ponteiro, um apontador. Dessa forma aqui, como já está ficando. Só que onde tem esse link aqui, eu vou colocar 2 pontos e vou botar no. Aqui ficou faltando colocar um R no nome cursor, né? Então, agora sim, quando eu passar o mouse aqui em cima, ele vai ficar apontando. Então, a gente vai fazer a mesma coisa para o botão de mais. A diferença vai ser apenas a cor que vai ter nesse botão. Vou copiar aqui, vou colar, apagar esse href, né? E aqui onde tem slate, eu vou botar green 400. Atualizando, o espaço deu uma aumentada e o botão ficou verde com o apontador no cursor quando a gente passa ele por cima. Eu estou achando que ficou um pouquinho feio essa parte quadrada aqui em cima, então eu vou dar uma arredondada nessa div. Então eu vou vir aqui nessa div e vou colocar rounded LG. Vou atualizar e ele ficou desse jeito. E agora eu vou criar a parte do nosso carrinho. Eu vou minimizar aqui onde a gente fez o cardápio e aqui embaixo eu vou criar a div para a gente estar começando a fazer a parte do carrinho. Nessa div eu vou colocar as seguintes classes: margem L5, que é para ele dar um espaçamento na lateral esquerda para separar aqui do cardápio. Vou colocar col span 2, já que a nossa grade tem 7 colunas e a parte do cardápio está ocupando 5, então a parte do carrinho vai ocupar 2 colunas. O fundo vai ser branco também. Vou botar um espaçamento interno na horizontal do tamanho 3 e uma sombra também Shadow SM, só para dar um detalhezinho bonito. E vou também colocar um Rounded para não ficar quadradão, que nem tinha ficado antes a parte do cardápio. Agora vamos ver como fica. Ok, a gente já tem um quadrado aqui onde vai ficar o nosso carrinho. Agora só falta fazer a parte interna, né? Na parte interna eu vou colocar aqui outra div. Essa div vai ter a classe P6, que vai ser onde vai ficar o elemento do carrinho. Vou colocar agora o borda na parte de baixo. A cor dessa borda vai ser cinza 200. E agora atualizando aqui, ele fica com a borda aqui embaixo, da mesma forma que está aqui. E agora eu vou colocar o título do carrinho. Vai ser carrinho, simples. Nesse título eu vou estar colocando as classes fonte semibold, text 2xl, a margem vertical do tamanho 5 e a cor do texto gray, cinza 800, e aqui eu vou botar text center
para ele ficar centralizado. Salvar aqui. E esse é o resultado. Agora a gente tem o título do carrinho. Eu acho que ficou muito distante aqui dessa mesma linha do cardápio, então eu vou dar uma diminuída aqui. Onde tem esse padding 6, eu vou botar 3. E pronto, ficou perfeito. Agora eu vou colocar aqui dentro do carrinho uma estrutura para a gente ter uma ideia de como é que vai ficar o nosso carrinho. Aqui eu vou botar uma div. Dentro dessa div eu vou colocar outra div. Vou botar aqui o P, um parágrafo. Esse parágrafo eu vou botar aqui prato. Vou botar outro parágrafo, valor. Aqui em cima eu vou estar colocando uma classe grid calls set. E aqui eu vou estar colocando as classes call span 5 e call span 2. Porque esse nome aqui, prato, ele vai ser como se fosse um cabeçalho para mostrar a lista de pratos que a gente tem no carrinho, e o valor vai ser o cabeçalho para mostrar o valor de cada prato. Então, se eu vir para cá e atualizar, a gente já tem uma ideia aqui de como vai ficar. Logo aqui abaixo eu vou colocar outra div. Essa div vai ter também uma outra div da classe grid, que vai ser do mesmo tamanho da outra, grid calls set, tendo aqui dentro mais duas divs com a classe call span 5 e outra com a classe call span 2. Nessa que tem a call span 5, eu vou colocar um parágrafo aqui dentro, calabresa x2. E aqui eu vou botar outro parágrafo que vai ter o valor rs e 50.0. Ok, agora aqui abaixo de onde eu coloquei o preço, dentro dessa div aqui, eu vou botar outra div, e dentro dessa div eu vou estar colocando outro separador com a classe margem vertical tamanho 3, que vai separar os nossos pratos. Então, se eu vir aqui no navegador e atualizar, ele vai ter essa barra aqui que vai separar prato por prato. Só um detalhe que essa barra aqui está descendo, ela não deveria descer, então eu vou corrigir isso aqui. Então aqui onde tem essa borda, eu vou recortar e vou botar a borda no título. Vou mudar o tamanho aqui do espaçamento para vou botar padding top, vou botar 3 e o padding bottom vou botar 4. Vamos ver como é que fica. Ok, já deu uma melhorada. Vou aumentar um aqui. Prontinho. Então, agora falta só a parte do botão aqui do nosso carrinho, que vai ser para finalizar a nossa compra. Para fazer essa parte, eu vou colocar aqui, logo abaixo da nossa divisória. Aqui, vou botar outra div, que vai ter mais uma div dentro. E essa div aqui, ela vai ser da classe grid também, que vai ter 7 colunas. E aqui dentro eu vou colocar o total e aqui vai o valor total. Como o valor total é 50, eu vou botar aqui 50. Atualizando, fica dessa forma. Então a gente precisa só dar um espaçamento aqui para não ficar uma coisa em cima da outra. Então aqui nesse space eu vou botar class call span
5, 5. E aqui no de baixo eu vou botar less com span 2. Atualizando. Ele ficou organizadinho, bonitinho. Agora a parte do botão que eu falei. Abaixo dessa div vai vir outra div com um A dentro, que vai ser o nosso botão. E aqui eu vou botar o nome, finalizar, compra. Esse href vai ser um loop. E a classe que a gente vai colocar aqui vai ser bg green, para ele ficar com o fundo verde também. Vou botar um padding horizontal do tamanho 5, para ele ficar com espaçamento legal. Padding vertical 2. Vou arredondar as bordas. Adicionar a margem na vertical, para ele não ficar colado nos cantos. E a cor do texto vai ser text white. E agora eu vou ver como é que fica. Se eu vir aqui e atualizar, está aqui o nosso botão finalizar compra. Então, faltou fazer duas coisas. Eu vou colocar mais um pouquinho para o lado para ele centralizar. E vou botar também uma margem no topo aqui, para ele não ficar grudado lá em cima. Então eu vou colocar text center e mt 10. Se eu voltar e atualizar, ele está centralizado e deu uma margem aqui na parte de cima. Só que agora eu preciso também colocar uma margem na parte de baixo. Então eu vou botar aqui nb 10. E está perfeito. Pronto. Agora a gente já tem a estrutura do nosso cardápio. Então da parte do cardápio em si, quanto a parte do carrinho. Então eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.